Olá, boa noite. Começa mais uma edição do nosso painel regional. Você acompanhando a gente segunda a sexta-feira, né? Na segunda-feira, depois da Mônica, depois do Barazal e na terça a sexta, na sequência do programa do JB. A partir das 22 horas a gente está no ar com o painel regional, entrevistas, discussões importantes sobre a Baixada Santista, não é? E os temas nacionais também. E às 1h30 da tarde, não é? De segunda a sexta, também é o nosso primeiro encontro do dia com as personalidades do Brasil e da Baixada Santista, debatendo os temas locais, os temas regionais e os assuntos que estão na pauta nacional também. Vereador Antônio Carlos Banha, do PMDB de Santos, nosso convidado em mais esta edição do Painel Regional. Boa noite, Banha. Prazer rever você. Tudo bem? Boa noite, Boturão. Boa noite, doutor Manuel Rogério. E uma boa noite especial aos nossos telespectadores. E com essa chuva aqui, estamos torcendo para que nada demais se agrave aí na cidade, que qualquer chuva que cai na região, está difícil a acessibilidade e a mobilidade dos nossos moradores da região metropolitana. Sem dúvida nenhuma, a mobilidade urbana fica mais prejudicada ainda em dias de chuva, isso é verdade, não é? Manuel Rogério, advogado, nosso comentarista habitual aqui do painel regional, do painel Debates, mais uma vez conosco também. Tudo bem? Boa noite, Rogério. Boa noite, Boturão. Boa noite ao vereador Banha. Boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui no painel regional nessa noite chuvosa. 3014-5281 para você ligar, participar conosco, enviar aí a sua pergunta, o seu comentário, não é? Enfim, debater conosco os temas importantes, os assuntos que a gente vai colocar em destaque na pauta aqui no nosso painel regional. Abrindo aqui o programa, falando um pouquinho sobre uma lei, não é, que foi sancionada agora pelo prefeito Paulo Alexandre aqui em Santos, uma lei complementar de autoria do vereador Banha, não é, que regula a doação de alimentos prontos. E o que é isso para quem não tem aí contato, não tem noção do que se trata esse tema aí, ô Banha? Como se trata da nossa cidade, Santos é muito peculiar, né? A terra da caridade, da fraternidade. E nós temos aqui um número muito grande de pessoas que praticam a caridade, que fazem a doação de alimentos e até alguns estabelecimentos comerciais se utilizam aí da questão de aproveitamento desses alimentos, né, para que não haja o desperdício e a gente possa estar fazendo uma boa ação. Mas a boa ação e o preceito da caridade, logicamente você tem que fazer e doar aquilo que você tem de melhor e não tratar o cidadão de uma maneira atabalhoada, que o cidadão chega lá com o recipiente, aí tu joga a comida em cima do recipiente, não sabe se a comida está estragada, não sabe se... Aí você, em vez de estar fazendo a caridade, você está acarretando um problema de saúde pública. Então você tem que estar com esse alimento bem acondicionado. Se tiver problemas no acondicionamento, se for frio, você tem até uma temperatura, parece que são 16 graus, e se for quente, até 30 ou 40 graus, isso é uma determinação. Isso aí não é nada mais, nada menos do que uma norma, uma normativa da vigilância sanitária, onde os técnicos estavam tendo muita dificuldade para estar inserindo, e ela tendo uma força de uma lei, logicamente que você vai ter o prazo de orientação, de passar para todos os estabelecimentos e para que as pessoas possam estar levando, acondicionando e não jogue o alimento em qualquer lugar e depois que joga, atira pela rua e vai proliferar os roedores. E, logicamente, nós estamos falando de vidas e de seres humanos. Nós temos que ter o respeito, nós temos que ter essa compaixão, essa indulgência, essa misericórdia, Deus no coração, mas nós temos que dar as coisas que as pessoas possam se alimentar, ter a dignidade humana, ser respeitada e, logicamente, a gente tem que doar coisa boa, não é tratar o ser humano como um porco, como um animal. Nós temos que tratar o ser humano. Quer doar? Doa o alimento em boas condições, para que ele não tenha nenhum problema de saúde, nenhum problema na saúde pública, que você vai ter um gasto ainda maior. E muitas das vezes a pessoa pode ser acometida aí numa noite chuvosa como essa, não ter o socorro adequado, pode vir até a óbito se pegar aí uma gastroenterite, uma doença mais aguda. Então, essa foi a linha de raciocínio do acondicionamento da doação de alimento. Logicamente que vem de uma normativa da própria vigilância sanitária. E o doutor, com mais técnica, inclusive já trabalhou há muitos anos na vigilância sanitária, pode até explicar com mais detalhes técnicos, que são coisas que somente
a própria vigilância e a própria Secretaria de Saúde detém dentro dos seus profissionais esse conhecimento, né, da tecnicidade dessa postura, dessa conduta do manuseio de alimentos. É interessante essa lei do banha que foi sancionada pelo prefeito, até porque ela me remete a um jargão jurídico que a gente fala aqui, nem tudo que é moral é jurídico, mas tudo que é jurídico, é legal, tem que ser moral também. Essa questão é uma questão moral, é uma questão que o banha se preocupou não só com a questão de erradicar, na questão de você deixar bem estruturado a questão de doação de alimentos, como você se preocupou também com a questão de saúde pública, porque alimentos é uma coisa que tem uma deteriorização muito rápida, então você tem que ter uns cuidados com manuseio, conservação, você tem que saber que do alimento ele prolifera algumas bactérias, se ele não for bem manuseado, com certos cuidados, e isso é o que a lei veio trazer. Ela veio regulamentar uma prática que já é realizada por alguns comerciantes que têm bom coração, têm a caridade como seu princípio básico, mas que agora vão respeitar uma certa normativa, ou seja, o regulamento de como fazer isso, como condicionar o alimento, como distribuir esse alimento, e é aquilo que o Banha falou, na hora da distribuição e depois o que esse pessoal que está recebendo esse alimento vai fazer com os detritos, com os restos dos alimentos que eles não conseguirem consumir. Afinal, nem tudo o ser humano consegue consumir. Como exemplo, fica aí um osso de galinha. Ele consegue comer a carne, mas ele não vai comer o osso. Aí como que vai ser o destino disso aí. Outra coisa interessante é a questão de ser uma lei complementar. É uma lei complementar por quê? É bom que todos saibam o que é essa diferença, né, Boturão? De lei complementar, lei ordinária. Essa diferença no seu aspecto material é porque a Constituição muitas vezes ela fala assim, será regulado por lei complementar. A lei orgânica do município também fala determinadas coisas, ela será modificado por lei complementar. Esse é o aspecto material da diferença. O aspecto formal é que é uma lei que exige um quorum maior. Ele exige a maioria absoluta da casa, ou seja, se você tem 21 vereadores, você vai ter que ter no mínimo 11 votos, sendo que na maioria absoluta, que é quando a lei não é complementar, é aquela que você precisa só da maioria daqueles que estão presentes no plenário suficiente para manter a sessão em andamento. E esse problema de alimentação é um problema constante na cidade, né? Essa coisa da terra da caridade, da liberdade que o Banha citou. Por todas as regiões da cidade existe essa situação, né? Todos os restaurantes a gente sempre vê pessoas ali necessitadas esperando ali por uma doação, seja no centro, seja e você nos tinha todos, dificuldade, né? Até no quesito limpeza pública, né? Porque hoje nós temos esses contentores, né? Que cabem 1.000 litros de lixo. Qualquer forma adequada que o cidadão possa estar se alimentando, ele vai lá e coloca no contentor. Ao invés, se ele tiver num acondicionamento precário, ele acaba de comer, acaba jogando na rua, o cachorro também come, e fica aquela sujeira no logradouro. Então, além da questão técnica do manuseio, do acondicionamento, até num calor que a gente enfrentou nesse verão, em quase 5, 10, 15 minutos, se você deixar um feijão fora de um acondicionamento normal, ele azeda. Já pensou você passar aquele alimento estragado, azedo, contaminado, de uma maneira precária? Você vai causar aí um dano de grande monta, até porque são várias pessoas que se alimentam aí para que não haja esse desperdício. Os comerciantes de bom coração eles fornecem, mas e aí? A mudança do tempo, ela implica, sim, muito. Você vê que os maiores problemas enfrentados hoje nos navios,
de passageiro. Problemas gastroenterites. Gastrointestinal. É problema de acondicionamento, a comida não. O pessoal gosta de fazer aquela alimentação na praia. A gente via muito isso em Búzios, né? Vai ter almoço na praia e tal. Nesse acondicionamento, basta um detalhe sair fora do lugar, ou a temperatura, ou no manuseio, já para azedar aquela comida. Uma maionese tem que estar com aquela. Né? Pode ser até um processo até perigoso, cara. O cidadão comer uma maionese estragada pode dar um problema muito grave para ele na sua saúde. E é isso que a gente não quer, a gente quer prevenir. É melhor prevenir do que remediar. Banha, mas foi interessante esse teu posicionamento em relação a ingressar com um projeto de lei regulando isso. Por quê? Às vezes você vai fazer o bem, mas se o bem não for bem feito, desculpa aqui a redundância, se o bem não for bem feito, ele acaba sendo um mal. Porque, eu vou dar um título de exemplo, às vezes você vê pessoas na rua, então, mas eu vou tirar pessoas da rua. Se você tirar as pessoas da rua e colocar num lugar sem condições de higiene, sem condições de espaço, sem condições de habitabilidade, você não está fazendo bem, está fazendo mal, porque até para a segurança dela e para a saúde. Então, para fazer o bem, você tem que ter algumas regras mínimas para quê? Para que aquele bem que você esteja fazendo não acaba sendo um mal para a pessoa, para as pessoas que estão sendo beneficiadas com aquilo. Vamos para o rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho na sequência do painel regional. Até já. Muito bem, painel regional está de volta, né? Este é o segundo bloco, a gente conversando aqui com o vereador Banha que é do PMDB aqui de Santos, né? Aí está o Banha. E aqui ao meu lado direito o Manuel Rogério, nosso comentarista também habitual, você está acostumado aqui com o Manuel Rogério, no painel regional e no debates também. 3014-5281 para você entrar em contato com a gente, participar conosco, com a sua pergunta, com o seu comentário, você fica sempre à vontade. Bom, situação que ainda preocupa a gente aqui, a questão das maternidades, não é? Fechada a maternidade da Beneficência Portuguesa, o serviço de plantão obstétrico da Casa de Saúde também em fechamento, o Hospital Lindo Gonzaga, da Ana Costa, né, que nós estamos acostumados também, que tem um bom centro cirúrgico, uma boa maternidade também, é o Hospital São Lucas também ameaçando. E a partir do dia 1º... Ameaçando não atender mais. A partir do dia 1º diz que vai ser o dia D. Mas a gente tem que desmistificar um pouco isso aí, né, essa conversa, né? Essa conversa aí tá uma água parada, tá uma conversa meio sem pé nem sem cabeça, tá uma aliança que eu não estou gostando, uma aliança dos hospitais particulares. Nós denunciamos aí aquela dívida lá de 260 milhões aos cofres municipais. E agora se diz que a maternidade é um serviço que não dá dinheiro, que é um serviço que... Meu amigo, Hospital Geral, conforme a própria Agência Nacional de Saúde, o ministro da Saúde, o doutor Chioro, falou, as 4 bases do Hospital Geral é clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria e gineco-obstetria. Ponto. É de especialidade? Ele faz a sua especialidade. Mas é Hospital Geral? O Hospital Geral vai tudo. Todos esses requisitos. Agora, a gente não pode focar e responsabilizar o SUS, a prefeitura. Está conversando com o prefeito até ontem, no dia de ontem, o pessoal falou, o prefeito vetou aquela sua lei. Não, o prefeito vai melhorar aquela lei do cheque calção, porque as pessoas estavam pensando só em cheque calção. Então, no subterfúgio do cheque calção, estavam, pela palavra, doutor, estavam mudando. Então, não é cheque calção, faz um depósito. Então mudou de nome, cheque calção, depósito. Depósito, não, é uma garantia. Não tem que depositar nada, tem que ser atendido com rapidez, destreza, eficiência, todos os serviços de qualidade, depois é que vem a fatura, seja no particular. Agora, plano de saúde, que está acontecendo com as maternidades. Eu não quero saber se a Unimed tratou preço X, Y, Z com a Casa de Saúde, com a Ana Costa, com o São Lucas, com o Albert Einstein, com o Sírio-Libanês. Não interessa para o consumidor, isso não interessa. O que interessa é que eu contratei um serviço, isso é um caso típico
de defesa do consumidor. Quem tem que estar tratando disso, e logicamente, nós não podemos pré-julgar e não podemos também antecipar. Assim que acontecer, doutor Sandro Ricciotti Barbosa, Ministério Público, promotor público, defesa do consumidor, ele tem que pedir um mandato lá, uma medida de segurança. O doutor Manuel Rogério vai explicar com mais tranquilidade o que ele tem, o que ele pode, quais são os instrumentos que ele tem para preservar o direito do cidadão que comprou, que pagou o seu plano de saúde, porque é o único serviço que você paga antes de usar o seu trabalho, o seu serviço. O que o consumidor tem a ver se como disse o próprio doutor Conforte aqui num programa que teve conosco, ele disse, olha, o SUS hoje, doutor Manuel Rogério, paga 2 vezes, é ruim, o SUS é ruim. Ninguém quer trabalhar para o SUS, não, eu prefiro trabalhar para o SUS. O SUS é ruim, mas ainda paga o dobro do que paga qualquer plano de saúde. E aí, nós chegamos. Né? O desvio da finalidade, doutor. Como é que nasceu o plano de saúde? O cidadão não queria ser tratado no SUS e também não tinha dinheiro para pagar o particular. Aí veio o plano de saúde com essa finalidade do quê? De ser um agente intermediário. Vamos pagar um plano de saúde, vai ser atendido aqui, ali ou acolá. Inventaram tanta coisa e o modus operandi desses planos é nojento. Eles acabam criando perfil, hospedaria, qual é a prática, onde vai, que jeito que vai, e as tabelas cada vez mais achatadas. Os repasses do SUS são dobrados. O que se paga para o médico é ínfimo. Uma cirurgia do coração, doutor, custa R$4.000. Para pagar anestesista, 4 médicos, as instalações, os remédios, a UTI. Isso é brincadeira. A maternidade, o cidadão vai ter que ter hora marcada para ter a gestão. Cadê a parturiente? Cadê a segurança da parturiente? Cadê a equipe de plantão? Cidadão, não, só vai ter, é só às 11 horas. Não adianta chegar às 10 que não tem médico. Então, querido, onde é que nós chegamos? Isso não é um caso líquido e certo. Claro, evidência, mais cristalino, que é a defesa do consumidor. Por que jogar essa responsabilidade? De trazer esse pânico, esse terror para as parturientes ou para as crianças que estão aí chegando ao mundo? Porque a Santa Casa não vai atender essa demanda. E a gente sabe que quem paga essa conta no final e paga 2 vezes é o poder público. Vão jogar no colo do poder público. As prefeituras não têm, já avisaram que não têm condições de fazer esse número de partos. Como é que vai ter que agir o guardião da lei? Bom. Só para emendar uma coisa aí. O Banha cita que é caso de direito do consumidor, tenho quase certeza também que o Rogério vai confirmar que eu acho que é mesmo. Agora, quando você compra, adquire lá o plano da Unimed, por exemplo, consta lá a Beneficência Portuguesa. Aí, de repente, a Beneficência Portuguesa fecha a sua maternidade e é nós que somos, eu pelo menos tenho o plano da Unimed, né? Minha mulher, graças a Deus, não vai precisar mais, já tem 2 filhos e tal, mas pode ser alguém da família, pode precisar. Não é alguém que tem um plano da Unimed, pode precisar. Ficou grávida e querer ter o seu neném lá. O Banha, por exemplo, a Fátima teve as 2 crianças lá no Benemater. No Benemater, né? Hoje já não poderia mais ter, né? Mas aí a Beneficência fecha lá a sua maternidade. Qual é a responsabilidade da Unimed nisso? Do hospital ter fechado aquela maternidade? Bom, então já você emenda tudo isso aí. Vamos por partes. Como o esquartejador diria, vamos por partes. Vamos por tópicos, então. Primeiro, o Ministério Público. Não, Banha, não é só caso do Ministério Público de Defesa do Consumidor. É caso também do Ministério Público que cuida da parte criminal, porque é crime. Você vendeu uma coisa, um objeto que não é idôneo, um objeto contratual que não é idôneo, o contrato nem seria válido. Isso é crime. Você está lesando o consumidor, você está vendendo um serviço que você não pode prestar. Por outro lado, por conta qual que seria o instrumento processual que poderia ser utilizado pelo Ministério Público? Seria a ação civil pública, que é aquela ação que o Ministério Público é a parte legítima, ele é o autor da ação porque ele fala por toda a nossa coletividade, o interesse é difuso, é coletivo, você não consegue individualizar ele, ou seja, está aqui dentro da cidade de Santos, todos munícipes da cidade de Santos são, aqueles que não têm plano de saúde são possíveis
clientes de um plano de saúde, porque eles são ofertados a todos os dias, a todas as esquinas, você vê uma oferta de plano de saúde com muita facilidade de aquisição, de você aderir a um plano de saúde. Então, eu penso que o Ministério Público poderia entrar com uma ação civil pública e pedir uma tutela antecipada para garantir o atendimento ao cumprimento do objeto contratual do plano de saúde, dentre as coisas que o plano de saúde está obrigado, com certeza o atendimento a uma maternidade. Agora, mas e o caso da beneficência? O que o plano de saúde tem a ver com a beneficência ter fechado? É uma responsabilidade? Não, eu digo, a beneficência ter fechado a maternidade não é uma responsabilidade, é uma irresponsabilidade, porque o hospital ele também tem seu papel público, ele tem seu papel social, ele tem que cumprir esse papel social. Afinal, é uma casa beneficente. E ele tem isenções, ele tem benefícios fiscais para isso, ele tem que cumprir essa função social. Isso é outra coisa para o Ministério Público também estar apreciando, está investigando. O porquê que a beneficência foi a primeira a fechar a maternidade. Então, ele não cumpriu o seu papel social. Então, vamos ver que benefícios fiscais ela tem, vamos cortar. Porque se ela quer trabalhar como uma entidade privada, estritamente privada, se ela acha que não está dando lucro, ela não vai pensar no social, ela é estritamente privada, então vamos cortar tudo que é benefício. Ela vai entrar dentro do princípio que é um princípio de direito tributário, o princípio da isonomia, tratar todos igualmente. Então, se eu pago todos os meus tributos, porque eu tenho um caráter privado, pessoal, ela vai ter que pagar também, se ela não está prestando atenção, cumprindo o seu papel social. Agora, tem esse aspecto penal também que tem que ser apreciado pelo Ministério Público. Enfim, agora, a Unimed, outros planos de saúde, eles têm que buscar outros meios ou achar outro hospital que mantenha uma maternidade aberta ou, se não, ele próprio, em sede construída por eles ou improvisada por eles, criar uma maternidade para atender e bem aquele particular que é cliente do seu plano de saúde. E as tratativas, doutor, eu quero só quero dar uma pincelada aí que no jornal desta semana mostra um cidadão que quebrou a falange de um dedo, teve uma fratura exposta num dedo, e ele foi transferido, ele estava em São Paulo, mas só que ele tem convênio com a Unimed. Eu não quero saber se a Unimed de Santos, ela tem convênio, ou se tem permuta, ou se vai trocar o serviço com a Unimed paulistânia, lá em São Paulo. Isso não é problema do cidadão, do consumidor. O cidadão está 5 dias aguardando, está internado em emergência, aguardando cirurgia. Saiu no Jornal do Diário do Litoral, acho que matéria que foi elaborada pelo Luiz Gidivaio. Por sinal, brilhante matéria, que mostra a ineficiência, que mostra a desídia, que mostra o descaso, o pouco caso. Um cidadão com a fratura exposta no dedo, de esperar 5 dias. Agora vai operar. Não, peraí, está decidindo. A Unimed não sabe se vai pagar X ou Y. Virou um balcão. Por isso que eu falo pro Boturão, será que o hospital hoje é sinônimo de banco? Nós vamos entrar lá, opa, quanto custa? Me dá uma Novalgina aí. Olha, eu quero fazer uma cirurgia, quanto é? Quanto é o soro? É no varejo que nós vamos trabalhar? É nesse sistema que está sendo um sistema de interesses escusos. Eu não quero saber da tratativa. E o cidadão que vende o que não tem? Porque 158 mil vidas, eu acho que está muito frouxo esse negócio da Agência Nacional de Saúde. Não está fiscalizando agora, como deve. Tem que ter, no mínimo, um hospital. Agora, pasme. Sabe quanto dá 158 mil vidas, doutor? Ah, dá muito dinheiro. É uma arrecadação muito grande. Agora, recentemente, um deputado, o deputado Eduardo Cunha, inseriu uma emenda para quê? Para diminuir, uma emenda numa questão que não tinha nada a ver com o plano de saúde, mas ele inseriu uma emenda para diminuir as multas dadas aos planos de saúde por questões de não cumprimento, ou seja, não ia ser por uma multa a cada descumprimento, seria uma multa a cada 50 descumprimento. Mas, por sorte, a presidente Dilma
não sancionou essa emenda, então essa emenda ficou fora e ele deu declarações à imprensa até que ela tinha que Esse é o interesse público? Mas qual o problema, Banha? O problema é que o Estado, que seria o detentor desse serviço essencial que é a saúde, ele abandonou a saúde, ele não prestou esse serviço essencial para nós, contribuintes. E nós, contribuintes, fomos fazer o quê? Na vez de reclamar ao Estado, reclamar o seu direito como contribuinte, como cumpridor do seu dever, pagador de tributos, nós fomos nós mesmos resolver nossos problemas, ou seja, fomos comprar um plano de saúde. Cada um corre para onde se defende como pode. Aí o Estado, que deveria fiscalizar esse plano de saúde, através de agência reguladora, ele também não faz esse papel, ou seja, o Estado abandonou a gente. E a gente está nessa litigância com plano de saúde que se vê como uma atividade privada e que só pensa no lucro, aquilo que você falou. No momento que você tem que cumprir, resolver uma fratura, você para tudo e deixa lá a fratura exposta e vai ver o que é economicamente melhor ou pior para o plano de saúde. Mais um break aqui, rapidinho, a gente volta com o painel regional em instantes. Até já. O painel regional está de volta, né, com o vereador Banha, do PMDB, aqui da cidade de Santos, e com o nosso advogado, doutor Manuel Rogério, o nosso comentarista, mais uma vez conosco também. Pergunta chegando, a gente abre espaço importante para o telespectador. Regina, lá de Praia Grande, parabeniza e elogia o programa. Obrigado, um abraço para ela, né? E, na sequência, está uma grande aula sobre esse assunto dos planos e do SUS. Parabéns. Obrigado. Bom, a gente procura prestar a você um serviço importante na realidade do nosso dia a dia, não é isso, vereador? O que está acontecendo, a gente procura relatar aqui e mostrar os caminhos, né, para as pessoas não caírem em armadilhas. A cidadã é o termômetro do que acontece na nossa região. Está todo mundo de mãos na cabeça, preocupados com o atendimento, que é, como disse o doutor Manuel Rogério, tratamento essencial, serviço essencial. Saúde não se brinca, a gente está mexendo com vidas. Com vidas, não pode ter essa tratativa de fiduciária, de interesse econômico, se foi feito um mau contrato, tem que atender. Silvio do Rio Branco, obrigado pela participação mais uma vez com a gente, não é? Banha Rogério, não está na hora de ser feito aí junto à CT, deu um cortezinho aqui, uma panezinha aqui no nosso TP, não está na hora de ser feito um rodízio na cidade ou algo similar. Chegamos todos os dias atrasados no serviço e passamos muito tempo parados, né? O trânsito está cada vez pior. O que é que pode ser feito junto à CT se tem uma solução para isso? Olha, nós debatemos muito isso aí. Na época, o vereador Fabião, há quase 10 anos atrás, já sinalizava com esse procedimento, com os níveis alarmantes da mobilidade, problemas esse afogadilho, esse trânsito infernal que a gente tá tendo no dia a dia. O número de veículos por habitante em Santos é um número assustador, tem quase 3 veículos por habitante, é uma coisa muito grande na ilha. E o que está acontecendo? Ao mesmo tempo, nós somos uma cidade portuária, nós temos o problema da questão do turismo. E como é que inviabilizar isso, trazer um rodízio aqui em Santos com relação a essas placas? Então, seria um prejuízo muito grande para a economia local e a gente está vendo agora algumas alterações concretas estão sendo operacionalizadas agora. A entrada da cidade, está tendo o dinheiro do PAC na mobilização, o prefeito vai mexer na entrada da cidade. As mãos de direção, que a gente já cobrava isso há algum tempo, no bairro do Imbaré e algumas avenidas aí, algumas ruas, já está tendo mão única de direção, uma sobe, outra desce, uma sobe, outra desce. Os canais de estacionamento de canal, não vai ter mais estacionamento em lado de canal. Então, a gente tem que otimizar, já tem linha única para o ônibus coletivo e, logicamente, também vai mexer na questão dos circulares. Então está sendo feito um amplo estudo para depois, eu acho que seria a última ratio aí, né, doutor Rogério, essa questão do rodízio. Eu acho que seria a última solução, é o desespero. Eu acho que quando chega a fazer rodízio é que nós já chegamos no caos e no desespero. E não vai resolver, Tem um jargão popular que fala ou alargam as ruas ou estreitam os carros. Mas, enfim, isso é só um jargão, também não é a solução. Acontece que isso é resultado, é fruto de anos sem planejamento. Pelo certo,
Pelo certo, era todas as cidades do estado de São Paulo já ter metrô. As grandes capitais no mundo têm metrô há 100 anos e nós não temos isso. Então, esse era o certo. Ah, mas aqui em Santos não dá para pôr metrô? Você colocaria uma espécie, não que seja subterrâneo, monotrilho por cima, ou seja, o Estado ele sucumbiu à evolução da sociedade, o desenvolvimento das cidades e não fez o seu planejamento, não fez o seu dever de casa. O exemplo está ali na Sorocabana. A gente via quantas pessoas que vinham do litoral sul, que vinham de Piruíbe, de Praia Grande, para trabalhar em Santos através do TIM. Estamos 20 anos sem aquele serviço. Era ruim, era bom, estava velho, estava ultrapassado, mas ficamos sem. Ficou pior ainda, como o senhor disse. O pior, se instalou o caos. Aí você não desenvolve a cidade, não tem mobilidade e deixa olha desemprego. Que o noticiário falou bastante de corrupções em vagões de trens. É só acompanhar o noticiário, não precisa nem eu falar nomes aqui. José Augusto, Ponta da Praia, diz assim: o vereador Ademir Pestana está falando com o secretário de Saúde na TV para não fechar a maternidade. E ele, sendo presidente, fechou. Não tem algo errado? Bom, é uma questão particular aí, a gente já discutiu isso. Não sei se o Banha acrescenta alguma coisa. Hoje teve uma audiência pública, né? Sobre essa questão olha, aí, eu não estou aqui, não sou advogado de ninguém, mas eu tenho uma proximidade grande com o mas eu posso falar, vereador. É aquele ditado. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O vereador Ademir Pestana, no que ele me citou, o caso é o seguinte: ele foi fazer uma intervenção na sua maternidade e disse que ia abrir em 2015. Mas logo em seguida, ele fez um contrato com a prefeitura de 33 leitos SUS. Agora, eu não sei onde vai colocar os 33 leitos SUS e a maternidade, logicamente, que eu falei para ele, poxa, estou muito chateado, até porque meus filhos nasceram lá, a gente sabia, era um serviço de excelência. Diga-se de passagem, era a melhor maternidade da região, era a Benemater. Então, a gente fica até pasmo, fala assim, como é um serviço de referência, pode ser fechado desse jeito. Mas dá prejuízo, isso é um problema administrativo do hospital. Agora, se ele tem o cunho, o viés de beneficência, então nós temos que tratar os desiguais de maneira desigual. O princípio da isonomia é colocado para quem faz e vive única e exclusivamente do quê? Do lucro. E quem visa o lucro é o empresário. O empresário tem que ter o retorno, visar o lucro. Agora, ele não pode ser beneficente e visar lucro. Então tem que ter o equilíbrio aí. Nito do Alemão, Banha, belas palavras, mas não está longe, diz ele. Hospitais sem lençol, sem travesseiro, cobrando taxa de ar-condicionado. Não falta muito para não ter colchão nos leitos. É a reclamação aí do telespectador, do Nito da Lemoa. E não foge muito da realidade mesmo. Reclamações que a gente ouve por aí realmente vão mais ou menos nessa linha, né? É verdade. Você vê que nós temos hoje uma série de problemas, né? E no que tange a postura, o cidadão, para você formar um médico hoje, demora muito tempo. Agora, nós precisamos também ter um pouquinho mais de atenção. O quesito, não adianta você só se pegar na tecnologia dos hospitais, não adianta você reclamar da hospedaria do hospital, mas nós precisamos ter uma condição mais humana, nós temos que humanizar o atendimento, é característica isso. E cobrar taxa não é humanizar. Não, né? cobrar taxa é absurdo. Isso é absurdo. Isso é passou do limite. Você vai agora para fazer um serviço... Uma cidade de calor desse, você cobrar taxa de ar-condicionado. Isso é absurdo. Não, isso... Teve um caso no Sidoc, aliás, não, isso aí foi autuado pelo Procon. Isso para ligar a televisão, cobra mais 15. Para ligar o ar-condicionado, mais 20. E para você usar o frigobar... O cidadão quer tomar uma água gelada, então você é sobretaxa, doutor, você paga a hospedaria, não está tudo incluso isso aí no preço quando você vai no hospital? Manuel Rogério responde em 5 segundos. Isso é uma irregularidade passível de intervenção do Ministério Público através do direito do consumidor e ação civil pública com tutela antecipada para acabar com isso de vez. E nós estamos fechando aqui o painel regional nesta edição. Que prazer, recebemos aqui o vereador Banha, do PMDB aqui de Santos, mais uma vez conosco. Obrigado, Banha, até a semana. Obrigado, Manuel Rogério, também pela participação sempre importante. Obrigado a você que nos acompanhou. Voltamos amanhã com o painel regional sempre na sequência do JB. E 1h30 da tarde tem o painel